Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai desse dia 17, segunda-feira, até o dia 23, domingo próximo. Quais são as principais energias, as principais mudanças? O que a gente tem aí pela frente para essa semana? Bom, gente, o que eu posso dizer para vocês é que nós temos pela frente uma semana muito importante, porque nós temos eventos importantes acontecendo. E um deles é a mudança dos nodos lunares, ou seja, nós vamos ter o nodo norte saindo do signo de Gêmeos e entrando no signo de Touro aí na terça-feira às 15 horas e 49 minutos. Essa mudança ela é muito significativa, ela é muito importante de forma coletiva, porque o nó do norte ele aponta para onde que a humanidade precisa caminhar, o que ela precisa renovar, o que ela precisa trabalhar agora, qual é o foco da humanidade. E a humanidade vai passar a focar nos assuntos taurinos. E o nó do sul, que vai estar ali, que é sempre oposto ao nó do norte, o nó do sul entrará no signo de Escorpião. E eles entram retrógrados, eles entram lá pelos últimos graus para os primeiros graus. Ou seja, a retrogradação dos nodos já mostra que nós estamos falando de pontos kármicos, né? Porque os nodos eles são um ponto no céu. E o nó do sul mostra o que a gente precisa soltar, o que a gente precisa desapegar, ou até mesmo indica para a gente o que a gente pode utilizar desse conhecimento e daquilo que a gente tem familiaridade para auxiliar no processo novo, na exploração de algo novo. O nó do norte, ele é sempre uma exploração nova, é um convite para que a gente descubra novos caminhos, é como se fosse um sol iluminando o nosso norte, mostrando, olha, tem coisa diferente para cá, tem assuntos que você nunca viveu e nunca experimentou aqui. Então a humanidade provavelmente vai ser convidada a olhar para outras formas de gestão coletiva, de como trabalhar financeiramente, o que fazer com as nossas riquezas, o que fazer com os nossos recursos. E lembrando que o nodo ele está aí entrando no signo de Touro, né? O nó do norte está entrando no signo de Touro, e não por acaso nós temos Urano, que é um reformista, é um planeta que convida realmente a reformas, né? A progredirmos de alguma forma. E o progresso ele só vem com o novo, né? Com a exploração e o conhecimento e a busca por outras fórmulas, por outros caminhos, por outros conhecimentos. Então nós temos esse evento aí mudando essa semana. Eu pretendo fazer com vocês uma live. Eu quero entrar com vocês aí online para falar especificamente sobre esse assunto. Então eu não tive tempo de fazer nenhum convite para ninguém vir junto comigo para fazer essa live, mas eu vou entrar com vocês ali ao vivo e eu estou vendo se eu faço isso na segunda por volta de 6 horas da tarde ou se eu faço na terça-feira por volta de 6, 7 horas da tarde. Mas eu vou avisando vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui, tá? Essas são as redes sociais, se você não me acompanha ali, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e também no Telegram, tá? Mas eu aviso mais nessas 3 aqui, tá? Sobre esses comunicados. Então a gente tem esse primeiro evento acontecendo. O segundo evento que a gente tem é o Sol entrando no signo de Aquário. Sim, os aquarianos vão começar aí a ter o Sol iluminando o signo de vocês, vocês vão ter o retorno solar de vocês, um novo ciclo se inicia, e o mais interessante é que o ciclo se inicia aí para vocês aquarianos com Urano já fazendo o seu movimento direto, né? Ele já vai ficar direto ali na terça-feira, no dia 18, que é mais um evento importante que a gente tem para essa semana. Urano finalmente sai do seu movimento retrógrado e começa a fazer o movimento para frente, para o futuro, para os progressos, ou seja, ele está terminando as suas revisões e agora é hora da gente ajustar as coisas, né? De realmente caminhar para frente, olhar para o futuro e principalmente o Urano direto, ele traz para a gente uma sensação maior de esperança de que as coisas vão realmente dar certo, que a gente pode sim planejar o futuro, que a gente pode sim fazer o nosso projeto, criar o nosso esboço, montar a nossa maquete, porque existe aquela esperança, aquele sentimento de que as coisas darão certo, que os nossos inventos, por mais que deem errado, por mais que saiam do avesso, de alguma forma as coisas dão certo, né? Então,
Essa é a sensação que esse Urano direto traz para a gente. Mas lembrando, Urano, os planetas lentos, eles estão sempre naquela zoninha de sombra, que é onde a gente precisa consertar. Antes deles saírem dessa zona de sombra, eles começam uma nova retrogradação. Então, a gente está sempre revisando esses assuntos, mesmo quando os planetas geracionais eles estão diretos. Então, não por acaso, esses planetas eles têm um objetivo muito maior de ajustes e de elevação e de aprendizado. Os planetas que eu estou falando geracionais são Urano, Netuno e Plutão. Esses 3 planetas eles têm esse objetivo realmente de ensinar para a gente, de nos ajudar a evoluir nessa trajetória, né, nessa viagem aqui terrena que nós temos. E mais 2 eventos que a gente tem essa semana para vocês verem. Primeiro que a gente começa a semana com uma lua cheia acontecendo, com a lua domiciliada, poderosíssima, fazendo uma oposição quase exata para Plutão. Vocês veem aqui que às 18h07 a lua vai fazer uma oposição para Plutão e às 20h48 é quando nós vamos ter a lua cheia acontecendo, sendo que Sol e Plutão estão praticamente juntos, em conjunção, e nós temos a Lua ali fazendo oposição ao mesmo tempo e conversando aí com Netuno. É claro que eu já fiz vídeo para vocês falando dessa lua cheia, que eu vou deixar aqui no izinho. Se vocês quiserem entender um pouco melhor sobre essa lua cheia, tem um vídeo específico sobre esse evento e também tem um vídeo específico sobre o início de um novo ciclo em relação ao Sol e Plutão. Porque o Sol ele se une com Plutão aqui, olha, no signo de Capricórnio. E aí o Sol é igual à Lua. O Sol ele conversa, que ele se une, faz uma união de forças, como se fosse um acordo entre eles. Aqui eles assinam um acordo, começam um projeto, e aí esse Sol ele vai transitando. Aqui, olha, já é o mês de março, mês de abril, maio, junho, julho, ou seja, quando o Sol chegar aqui, olha, no mês de julho, ali, o que a gente vai ter? A gente vai ter o Sol fazendo oposição para Plutão. Então, aqui é quando esse Sol, em relação a Plutão, ele completa a metade do seu ciclo. Então, aqui, olha, quando chegar no finalzinho do signo de Áries, esse mesmo Sol vai fazer uma quadratura, um ângulo de 90 graus, para Plutão. Esse ângulo de 90 graus é como se fosse a fase crescente da Lua. Ou seja, os acordos que a gente fez aqui, a gente tem até abril ali, mais ou menos para a gente refletir e ver o que a gente precisa transformar, o que a gente precisa deixar ir, morrer, regenerar, o que precisa passar por uma transformação profunda, quais são as sombras. As sombras vão vir aqui, vão ficar evidentes para a gente. Quando chegar o Sol aqui no signo de Áries, que é esse desafio, é a quadratura, é aquela pressão, é quando a gente precisa colocar a mão na massa e trabalhar em relação a essas transformações, trabalhar em relação a essa regeneração que a gente precisa fazer, ao domínio das nossas sombras, ao parar de sentir medo de lidar com as nossas sombras, de aceitá-las e fazer as pazes com elas e tentar transformar essas sombras em luz, procurarmos ter mais luz do que sombra em nossas vidas. Então esse é o momento que o Sol faz essa quadratura aqui para Plutão. E aí a gente tem o Sol chegando ali em julho, fazendo uma oposição para esse Plutão, que é quando a gente completa, é quando os acordos que foram assinados aqui, eles chegam ao fim desse ciclo, né? Como se a gente aqui viesse a colher os frutos, até ali quando o Sol chegar no finalzinho do signo de Libra, que aí é quando a gente vai sentir o gostinho dos frutos desse processo que a gente está passando de transformação. E aí, de Libra aqui, né, do mês de outubro, a gente pode colocar aqui outubro, novembro, é quando a gente entra na última etapa, que é a última quadratura, o último ângulo de 90 graus aqui, que também é um desafio. Aqui a gente passa pelo processo de limpeza, de realmente entendermos o que a gente aprendeu, o que a gente assimilou, quais as mudanças que a gente passou. É uma fase de adaptação para o novo, né, para as mudanças que aconteceram, dos vazios que ficaram, de como preencher esses vazios e assim vai. E aí o Sol volta a fazer conjunção com Plutão e inicia um novo ciclo, né? Só isso aqui, gente, já é uma aula, né, para vocês aqui do que é esse ciclo de Sol em relação a Plutão. Então nós temos essa conjunção, lembrando mais uma vez que o vídeo da conjunção de Plutão e Sol eu deixo aí no izinho para vocês.
E o outro evento e último evento é que nós vamos ter Mercúrio retrógrado voltando para o coração do Sol, entrando novamente ali em uma conjunção exata com o Sol, e essa conjunção ela é essencial para clarearmos o entendimento daquilo que está sendo revisado. Toda vez que Mercúrio fica retrógrado, ele tem um momento em que ele entra no coração do Sol para deixar tudo muito transparente, para mostrar para a gente realmente se a gente está olhando para onde deve olhar ou não, se a gente está se iludindo. E a gente vai ter esse evento acontecendo aí no domingo, no dia 23, às 7h28. Essa conjunção exata, esse momento, né, de esclarecimento, de entendimento, ele pode acontecer 2 horas antes desse horário ou 2 horas depois, tá? Durante esse período aí de 6 horas mais ou menos que a gente pode ter desse momento aí de conjunção e de Mercúrio Casime. Lembrando que nessa conjunção ele está retrógrado, então ele está clareando aquilo que a gente está revendo ou os eventos que já aconteceram na nossa vida, que já estão em revisão. Então não é nada novo, é algo antigo que a gente talvez venha a revisar. Bom, e aí, obviamente, tem aqui o 8 de copas, que foi o arcano que saiu aí para nossa semana. Esse 8 de copas, ele é muito bom, porque ele representa muito esses nodos aqui, tanto o nó do norte em touro, quanto o nó do sul em escorpião. E o 8 de copas, ele é uma jornada. É uma jornada de uma busca dos nossos tesouros, né? Uma busca daquilo que realmente tem valor, daquilo que realmente representa a nossa essência. É o Santo Graal, né? Quando a gente vai em busca desse Santo Graal. E essa semana, esse arcano está simbolizando o início dessa jornada. E o início dessa jornada é nada mais, nada menos que os nodos aí indo nessa direção, na direção de entendermos que existem mistérios, mas é importante a gente ter objetividade, persistência, a gente saber o que é importante de fato, não ficar vagando ou se iludindo com situações. É importante a gente realmente passar por um processo de transformação, e esse processo de transformação ele acontece não só no campo psíquico e emocional, que é escorpião ou as águas aqui, mas também no campo físico e material. Nós estamos com este corpo, com esta matéria, com todo esse mecanismo que nós temos, né? Essa máquina que funciona para nós. Nós temos olhos de ver, ouvidos de ouvir, boca para falar, nós temos pernas, braços para nos movimentarmos, ou seja, nós estamos aqui para trabalhar neste campo manifestado, material, e através das nossas convivências, das nossas relações, dos nossos atos, pensamentos e sentimentos que nós resolvemos as nossas pindaíbas aí e os nossos resgates de outras experiências, e estamos aqui tendo sempre a oportunidade de melhorar, né, de fazer melhor amanhã do que nós estamos fazendo hoje. E esse arcano ele representa um pouco isso, tá? É o Saturnão aí em peixes, tá? É como se a gente tivesse essas duas forças juntas. O Saturno é a responsabilidade espiritual, é entender que o processo ele é aqui, ele não é fora daqui, ele é aqui. Então tem muita gente que quer transcender, que quer evoluir e deixar a humanidade para trás e se afastar dos seres humanos comuns, porque essas pessoas não alcançaram a iluminação, mas é aqui que nós estamos, é aqui que nós vivemos. Nós dependemos de tudo que essa terra nos proporciona. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos dos raios solares, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de água para viver. Ou seja, por mais que algumas pessoas se sintam elevadíssimas, né, elas ainda estão encarnadas, elas ainda estão utilizando essa matéria que é bem animalesca. Por incrível que pareça, tem muita gente que detesta ter essa ideia de que, apesar de sermos espíritos, nós estamos em um corpo que é praticamente um corpo animal. Nós somos seres humanos? Somos. Mas nós temos uma parcela aí ainda animalesca. Então esse Saturno ele traz para a gente essa responsabilidade de entendermos esse processo
de elevação e de evolução espiritual também. Bom, mas vamos falar da semana, dia por dia aqui, como eu tenho feito para vocês ultimamente? Vamos lá. A segunda-feira nós temos aí, então, a lua cheia acontecendo. Esse dia é um dia muito intenso, é um dia de muita transformação. É importante a gente entender que a gente vai ser muito desafiado a olhar para as nossas sombras, e essas sombras podem ser reveladas nos próximos 15 dias, tá? Ou seja, essa semana e a próxima, talvez a gente ainda venha a ter algumas coisas sendo mostradas para a gente, reveladas para a gente. Então se prepare para olhar para algumas coisas que geralmente você foge, que geralmente você tem medo, que geralmente você não quer olhar. Essa segunda-feira vai ser só o chamado, né? O ápice de tudo isso, mas isso vai reverberar pelos próximos 15 dias, tá? Essa força de segunda-feira vai reverberar aí pelos próximos 15 dias e dentro daquele ciclo maior que eu mostrei para vocês do Sol também, tá? Então, muitas revelações, algumas sensações esquisitas, sabe? Aquela questão assim, sei lá, meio estranha, talvez a gente sinta um pouco isso nesse dia. E pode ser que venham muitos desafios relacionados à maturidade emocional. A gente está em um processo de maturação emocional, porque nós estamos falando de uma lua cheia, mais da lunação capricorniana, e tudo isso eu falo no vídeo da lua cheia em Câncer que eu fiz para vocês. Aí na terça-feira, olha a terça-feira como é que tá, dia 18, o que nós temos? Nós temos a lua entrando ali na madrugada já em Leão, e nós já começamos com o aspecto principal, que é Mercúrio retrógrado fazendo um sextil, que é esse Mercúrio que está aqui, fazendo um sextil para Quiron que está aqui, olha. Então a gente vai ter esse aspecto acontecendo, que é o único aspecto que, além da conjunção de Sol e Mercúrio, são os únicos aspectos principais que nós temos nessa semana. Obviamente, além dos aspectos com a Lua e as mudanças de energias, como os nodos e o Sol entrando em Aquário. Então, aqui nessa terça-feira, a gente já começa o dia meio que sendo convidado a olhar para as nossas feridas, de uma forma amigável, de uma forma tranquila. E é importante a gente refletir quais são as ferramentas que estão disponíveis, porque é sextil. Sextil disponibiliza ferramentas para a gente usa se a gente quiser, ele não força nada e nem empurra a gente, ele simplesmente está ali, né? O sextil ele está ali, ele oferece, ele diz, olha, se você olhar bem você vai ver oportunidades perto de você. Você utiliza se você quiser. Então essas ferramentas elas vão estar disponíveis para que a gente se liberte dessas feridas, para que a gente revise, para que a gente entenda, para que a gente compreenda o que precisa ser ajustado. E aí logo em seguida nós temos esses aspectos com a Lua e Mercúrio, Lua e Quiron e Lua e Urano. Isso traz para a gente o quê? No momento que a gente percebe que a gente utiliza essas ferramentas para trabalhar com as nossas feridas, a gente pode começar a fazer um planejamento estratégico para a gente se libertar dessas mágoas. Libertação das mágoas. A Lua vai fazer um trígono lindíssimo. Aqui, olha, em Leão, ela vai fazer um trígono lindíssimo para Quiron. E essa força, ela ajuda a gente a identificar, a realmente perceber aonde que está aquele problema em nós. Então, quais são as feridas e as mágoas que estão obscurecendo o nosso brilho pessoal? Que é essa lua aí, linda em Leão. Agora, aqui é muito importante a gente tirar a responsabilidade do outro nesse processo. Eu só vou curar as minhas feridas se o outro me perdoar, se o outro retirar aquilo que falou sobre mim, se o outro fizer aquilo que tem que fazer, porque eu dependo dessa ação dessa pessoa para tomar as minhas decisões. Retire do outro a responsabilidade de curar as suas feridas e de você ser feliz. A responsabilidade é só sua e de mais ninguém. Cabe a você se libertar dessas feridas, dessas mágoas, desses ressentimentos. Cabe a você fazer isso. Não depende do outro. Mesmo que alguns resultados dependam de ações dos outros, mas enquanto você espera aquela pessoa estar pronta para fazer aquilo, você pode ser feliz, você pode ficar leve, tirar de vocês ressentimentos e mágoas. E esse é um processo lindíssimo que a gente está passando nessa terça-feira, é uma oportunidade que a gente tem nessa terça-feira. Então é importante a gente mergulhar para dentro do eu, da nossa essência, né? Nós temos Quiron em Áries que volta para o eu, nós temos Lua em Leão que volta para a nossa essência, para o nosso eu verdadeiro. Então é aquele momento de olharmos para o eu, olharmos para dentro e passar pelo processo de transformação mais uma vez.
Urano está aí para simplesmente ajudar a gente a passar por esse processo. Ninguém pode fazer isso por você, só você pode passar por esse processo. E é muito importante a gente entender que o momento é um momento para a gente se responsabilizar, que aí é a Lua fazendo oposição para Saturno. Isso vai acontecer na madrugada. Aqui, olha, Lua fazendo oposição para Saturno. Então, a responsabilidade relacionada à nossa evolução é nossa. Não depende do outro, depende de você e do que você faz com o que você sente. E o que você faz relacionado às suas feridas. Aí na quarta-feira nós temos o Sol finalmente entrando no signo de Aquário, mas o Sol vai entrar ali no fim do dia, pelo horário de Brasília. Mas antes disso nós temos aí o Sol conversando com os nodos. Então nessa quarta-feira é aquele dia que inicia, né, com esse chamado de responsabilidade, né, que a gente sentiu aí na terça-feira, de maturidade e responsabilidade, ao lidar com o nosso processo de cura e libertação. E é claro que esse dia indica que não é nada fácil a gente passar por esses processos, né? Principalmente de libertação, porque exige responsabilidade. Mas é importante entender que esse processo que é difícil, talvez a gente não perceba a importância e o valor dele no agora, no presente, mas para o futuro, que é uma energia aquariana, aí sim a gente pode ver que lá na frente a gente vai olhar e vai falar assim: ainda bem que eu fiz esse processo de cura, de soltura ali atrás, porque se eu não tivesse soltado, se eu não tivesse renovado, talvez eu ainda estivesse presa àquele molde, àquele modelo antigo. Então, pensem assim, o futuro pode ser promissor aí, relacionado ao que a gente está fazendo no presente, no agora. Aí na quinta-feira nós temos aí a Lua entrando no signo de Virgem às 11 horas da manhã, mas é um dia delicado, porque esse dia a gente talvez tenha muita criatividade, talvez a gente sinta muita empolgação, talvez a gente queira fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas existem energias que estão meio que empacando as coisas de darem certo, de saírem como a gente quer, como a gente intencionou, como a gente projetou. Então esse dia pode ser que aconteçam algumas frustrações e talvez algumas pessoas não entendam exatamente aquilo que a gente está falando, talvez não entendam as nossas reais intenções, pode ser que as coisas fiquem meio confusas. Então é um dia que é importante a gente evitar tomar decisões importantes ou fazer grandes anúncios. É um dia que é importante a gente ficar meio off, sabe? Essa quinta-feira é uma quinta-feira meio travada, meio empacada. Já na sexta-feira, a sexta-feira tá lindíssima, gente. Por mais que apareçam só esses dois aspectos aqui, esses dois aspectos com a Lua aqui no signo de Virgem vai formar um grande triângulo de terra, e esse grande triângulo é lindíssimo, maravilhoso, que possamos aproveitar. Por quê? Porque aqui nós temos tudo fluindo aberto e livremente, ou seja, está tudo fluindo. Então, caso você queira mudar hábitos, organizar sua rotina, rever suas contas, rever suas finanças, rever os assuntos importantes da sua relação com as pessoas, seja marido, esposa, filho, colegas de trabalho, equipe que você trabalha, seus funcionários, pessoas que trabalham na sua casa, que a gente está falando de Lua. Se você quiser organizar o seu emocional, os valores emocionais que você carrega dentro de você, se você quiser trabalhar esses hábitos emocionais, tudo isso está fluindo nessa sexta-feira. Então tá uma energia lindíssima, muito poderosa, que se a gente souber aproveitar pode ser super, super útil para a gente. E super funcional, tá? Porque é uma energia que funciona, que faz as coisas funcionarem. Então vamos aproveitar, tá? Já no sábado, a gente tem aí a Lua entrando em Libra ali para o final do dia, às 19 horas e 2 minutos. Mas antes nós temos vários aspectos acontecendo com essa Lua. A gente começa aí na madrugada com a Lua fazendo uma oposição para Netuno, depois conversando com Plutão, ou seja, a gente tem aí aspectos bem desafiadores e ao mesmo tempo fluidos. Só que esse sábado é aquele cuidado que a gente precisa ter com arrependimentos e recaídas do que a gente pensou aqui, do que a gente sentiu, daquele entusiasmo, daquela energia fluindo facilmente. Aí chega aqui, as coisas começam a dificultar ou de repente a gente começa a sentir falta, a gente começa a ter recaída de um vício, de alguma coisa, de algum hábito que a gente tem ali. Vamos supor, né, um hábito alimentar que você sempre come uma coisinha que você sabe que não faz bem para você, você diz aqui, né,
né? Na sexta-feira eu vou parar, faz todo o seu planejamento, chega ali no sábado, sente aquela falta, né? Daquele refrigerante, daquele sanduíche, aí tem aquela recaída, né? Vem aquela sensação, por que não só um golinho? Por que não só uma mordidinha? Por que não só um traguinho, né? E de repente tem aquela recaída. Esse sábado é mais ou menos isso, é a gente tomar cuidado com essas recaídas, tomarmos cuidado com vazios que podem surgir, sensação de vazio, sensação de caramba, será que eu vou dar conta? O importante é a gente entender que isso aqui é um teste, né? É aquele momento que a gente passa por uma prova para vermos se nós estamos realmente focados e decididos a passar por esse processo de mudança. Mas quando a gente lembra que a gente está sendo testado, geralmente a gente ganha mais gás, né? Então, no sábado aí, lembre-se que a gente está passando por um momento de prova e de teste, tá bom? É relacionado à nossa força de vontade. Já no domingo, para fechar aí a semana, nós temos então, lembrando que tem a Lua aqui conversando com Vênus, fazendo quadratura com Vênus e Saturno também. A gente tem essa linda conjunção aí acontecendo, né? 7 horas e 28 minutos e vários aspectos também acontecendo nesse dia. Então a Lua continua em Libra e junto com a Lua em Libra aqui, a nossa frequência mental com essa energia toda aqui no signo de Aquário e o Sol conjunto com Mercúrio, a nossa frequência mental vai estar altíssima. Muitas coisas poderão vir à tona, muitos pensamentos, mas lembrando, a gente vai ter o Sol entrando em conjunção com o Mercúrio. Mercúrio vai ficar casime e essa conjunção é poderosíssima. Então, muitas coisas podem clarear nesse dia. Só que é importante a gente lembrar, essas informações clareando na nossa mente têm o sentido de conserto, de ajuste, de reforma, de lapidação. É Mercúrio retrógrado. E com isso, mais uma vez, a gente vai ser desafiado nesses ajustes, principalmente com pessoas que têm um papel importante na nossa vida, Lua e Trígono Saturno. São pessoas que têm um papel importante, ou até mesmo situações que são importantes, situações que dão lucro para a gente, situações que dão nosso sustento, pessoas que estão relacionadas a isso. É muito importante a gente revisar esses assuntos, mas com a cautela, com o cuidado que é necessário. Cuidado para não sair chutando o pau da barraca aí, porque as coisas podem dar ruim e a gente pode se arrepender depois, tá? É muito bom a gente ter estratégia essa semana para passar pelos processos de mudanças que a gente precisa. E como a Lua está aí no signo de Libra, as escolhas são importantes e é muito válido a gente ver e pesar nessa balança o que pode desequilibrar e o que pode harmonizar as situações. Então, a busca aqui é por harmonização e equilíbrio, tá? Nesse domingo aí. O domingo a gente vai ajustar as coisas, vamos trazer as coisas para a consciência, mas no sentido de ajustar e equilibrar e harmonizar e sermos justos também. Se você precisar ceder, cede. Se você perceber que o outro precisa ceder, aí você conversa com o outro e diz, olha, você precisa ceder esse tanto para a gente poder ficar igual aqui nessa situação, tá certo? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu da semana. É uma semana bastante intensa, com muitas informações, com muitas mudanças energéticas, que a gente comece aí a nossa jornada na busca do nosso santo graal, né? Daquilo que realmente é essencial e importante para a nossa alma, para o nosso espírito, mas também para a nossa existência aqui na Terra, para o objetivo maior que é essa existência que a gente está aqui, com as pessoas que a gente está, no tempo que a gente está, ocupando o espaço que a gente está, não é por acaso. Então, que a gente faça bom uso dessa nossa matéria, dessa nossa existência, para que a gente alcance os nossos objetivos de uma forma bem sucedida, né? Lembrando que essa tabela de aspectos eu disponibilizo nas redes sociais do Encontros Astrológicos, então se vocês quiserem dar print, se vocês quiserem salvar no celular de vocês, tem ali as redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e também no Telegram, e agora eu estou postando um resumo do céu da semana todo dia para vocês no Instagram, tá bom? Então acompanhem lá que tá bem bacana. E tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e Telegram, tá bom? É tudo Débora Mexica aqui, gente.
Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai estar escrito inscrever-se aí em vermelho, basta você clicar nesse inscrever-se que vai ficar cinza, assim, no momento que ficar cinza você vem aqui para esse sininho, acione esse sininho e diga para o YouTube que você quer sim receber as notificações toda vez que eu enviar vídeo, tá bom? E se você quiser se tornar membro aqui do canal e ajudar esse trabalho que eu faço, você pode clicar nessa caixinha que está aí abaixo do vídeo, na página principal do Encontros Astrológicos, que ali vão ter todas as informações de como você se torna membro e como que você contribui para esse trabalho que eu faço. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda como um membro aqui do canal. E tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site tem várias informações para vocês, é só explorar lá, que tem bastante coisa, tá bom? Gente, é isso. Desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!